Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Quando nós caminhamos na fé em Cristo, significa que nós fomos resgatados por Ele, pela sua doutrina, pela mensagem do seu Evangelho. Significa que houve um encontro, não é? Interpessoal, entre nós e Jesus Cristo. Conversão, né? Já é a palavra que indica isso, né? Mudar de direção. Então nós mudamos a direção da nossa vida, não é? Nós voltamos para Cristo, para o nosso Redentor, para as nossas origens divinas. E essa mutação, essa conversão se chama em grego metanoia, uma alteração, uma mudança. Acontece que ao longo da nossa vida, nós vamos passar por várias etapas de purificação para chegarmos ao céu. E quanto mais nós aprofundarmos a nossa vida em Jesus, maiores serão, não é, as etapas e mais exigentes. Não existe um cristianismo bucólico, paradisíaco. Não existe um cristianismo de euforia. Jesus foi tão claro que já do início ele diz: quem quiser me seguir, a condição é essa, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, 3 dimensões: renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. São 3 dimensões. Ao longo da nossa vida, nós iremos passar pelas etapas de purificação, como fala nosso Pai São João da Cruz, que são as noites dos sentidos. A cura do homem velho, da mulher velha, para a identificação do homem novo, da nova mulher em Cristo. Nós iremos passar por etapas de esclarecimento e, ao mesmo tempo, de confusão interior, porque isso é próprio de quem está caminhando para se identificar com o Senhor. Todos nós passamos por isso. Alguns de vocês já estão passando por isso. Outros passaram, mas outros vão passar também. Como eu falei de outras vezes, né? A tibieza, a aridez e a noite escura. Então, tudo isso, resumido, coloca a pessoa cristã num estado de crise, entre o que ela quer ser e o que ela não consegue ser, entre o que ela conhece de Jesus Cristo e o que ela não consegue colocar em prática de tudo que ela conhece sobre Cristo. É a chamada crise existencial. E nesse momento, se a gente não tem um objetivo firmado, um encontro realmente com a pessoa de Jesus Cristo, como diria Santo Agostinho, um contrato fechado com a pessoa de Jesus, nós o abandonaremos e a sua igreja com muita facilidade. Porque os apelos da carne, dos sentidos, da emoção, são muito fortes. Como diz São João da Cruz, os apelos dos sentidos podem nos levar a perder a nossa salvação, a sermos um condenado em vida. E o que são os apelos dos sentidos? Da visão, da audição, do paladar, do tato, não é? Os sentidos que nos colocam como seres humanos existentes, como criaturas de existência não pragmática, mas existencial, confirmada pela vida, pelo pulsar do coração, pelo agir da mente, pela agilidade do pensamento, pelos gostos e preferências. E chega uma hora que a nossa vida cristã também vai entrar numa grande tempestade espiritual, seja por conta da comunidade em que vivemos, seja por conta dos problemas pessoais ou na família, seja pela situação financeira, uma enfermidade que surge inesperadamente, uma decepção amorosa, um desafio profissional não alcançado, uma falta de estímulo vai se apoderando de nós e nós vamos caindo naquele pecado que os santos têm pavor passar, o pecado da tibieza. Quando nada mais me doutrina, quando nada mais me comove, quando nada mais me leva para Deus. Irmãos, isso é mais comum do que se possa imaginar. Sobretudo nós que somos coordenadores, formadores, diretores espirituais, vemos na pessoa. Pessoas que até o ano passado nós sabíamos estar em Deus.
Eram verdadeiras cabanas onde Deus habitava, verdadeiros santuários, verdadeiros sacrários de Deus. E agora elas perderam completamente o rumo, o sentido, a direção de suas vidas. Como permanecer firme na fé? Em primeiro lugar, admitindo o que está acontecendo. A humildade aqui tem uma missão muito grande. Quanto mais humildes, mais nós desconfiamos de nós mesmos, como diz Santa Teresa d'Ávila. Depois, uma certa serenidade para saber que tudo tem começo e tudo tem fim. Nosso pai São João da Cruz, ele diz: por mais escura que seja a noite, a tendência é clarear. Aquela serenidade que nos faz ver que aquilo vai passar, que eu estou sendo provado na fé. Muitos, não tendo essa serenidade, abandonam a fé ali mesmo. Depois, o recurso da oração. Por mais que a alma não consiga rezar, ela deve chegar diante do Senhor e dizer: eu estou aqui para que o Senhor reze em mim, para que o Senhor glorifique o Pai em mim, para que o Senhor, com o Espírito Santo e Maria, honre o Pai por meio da minha aridez, por meio da minha crise, da minha insuficiência espiritual. Um terceiro conselho é a busca da direção espiritual. Irmãos, todos nós temos que ter um diretor espiritual, seja ele um leigo, um consagrado, um padre, um bispo, uma freira. Porque quem é o diretor espiritual? É alguém que partilha o que vive, é alguém que partilha o que tem, é alguém que partilha a sua própria experiência de Deus. Ninguém hoje pode caminhar sozinho. Santo Agostinho, sua festa foi anteontem, ele dizia: nenhum vento ajuda a um barco sem direção. Então a direção espiritual vai ajudar a pessoa a entender que etapa ela está nessa crise. Porque esta crise, se não for tibieza, é noite escura. Se não for noite escura, é aridez. Se não for aridez, é um problema existencial. Que todos nós passamos, crises emocionais, existenciais, na família, na comunidade, no emprego, na saúde. E não tendo essa orientação, a pessoa diz: Deus me abandonou, Deus me desprezou. Hoje eu recebi um WhatsApp, uma mensagem pelo WhatsApp de uma moça que estava na minha pregação domingo. Eu fiz uma pregação domingo num congresso de cura e libertação sobre a centralidade de Cristo na vida do cristão. Então hoje ela conseguiu meu telefone lá com a equipe e mandou para mim, não é? Irmão Emanuel, gostei da sua pregação, adorei tudo que o senhor disse, mas eu cheguei à conclusão naquela pregação, vejam vocês, que eu não preciso de Jesus para ser feliz. E como eu estava dizendo, o diretor espiritual é importantíssimo. É alguém que nos estimula. Essa crise de fé todos nós passamos. Ninguém, digamos assim, escapa dela, né? É uma espécie de virose espiritual. Porque nós somos seres inconstantes, né? Nós somos seres de 8 a 80. Isso vem da nossa natureza pecaminosa. Herdamos isso do pecado de Adão e Eva. Então, tem dias que estamos muito fervorosos, tem dias que não, tem dias que estamos apáticos, tem dias que nós estamos ardorosos, tem dias que, se for preciso dar a vida por Jesus, nós damos, tem dias que não temos coragem de rezar o terço. São Paulo dizia: eu não faço o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que não quero. Porque a nossa índole, manchada pelo pecado, desvirtuou a nossa caminhada para Deus. Os santos, eles iam como um foguete para Deus, mas depois de muita luta, de muitos anos, de muita penitência, os santos chegavam ao ponto de não suportar mais a vida na terra, mas depois de muita luta, de muito exercício espiritual, de muitos retiros, de muitas penitências, de muitas mortificações, de muitas renúncias. A crise, meu irmão, minha irmã, é, digamos assim, o aparato da fé. Porque sem a crise, não há como eu e você professarmos a fé e declararmos a fé. Não fique triste pela crise, mas saiba ter aqueles comportamentos de quem sabe que ela vai passar. De ter aquela prudência de saber que ela é um período que passa. De ter aquele comportamento de lucidez diante de um imprevisto desânimo espiritual. Meu Deus, eu estava tão bem? O que houve comigo? Também quero deixar para vocês um alerta. Muitas vezes a crise não é bem uma crise de fé, é um processo depressivo.
É preciso que haja esse diagnóstico correto. A depressão não nos deixa crer no amor de Deus. A depressão não nos deixa rezar, nem celebrar Deus. Nós ficamos como o quê? Como um miolo guardado, escondido em nós mesmos. Muita gente está com depressão e pensa que está com noite escura, que está com aridez. E é um processo de depressão evolutivo, que pode descambar num processo de pânico, né? Então, primeira coisa, perguntar, de quando a quando eu comecei essa crise de fé? Datar essa crise, identificar o seu início. Há um mês, há dois, desde o ano passado, desde a Páscoa, desde o Natal, e fazer aquilo que os psiquiatras chamam de anamnese, né? Um estudo sobre isso. Meu Deus, quando isso começou comigo? Eu passei por uma mágoa, por uma decepção, por um ressentimento, por uma perda. E com a ajuda do diretor espiritual, descobri se na verdade isso não é uma depressão. Porque curar da depressão, para isso tem medicamento, para isso tem tratamento, né? Depressão não se cura só com oração, é importante. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Mas deixou os médicos também, né? São Lucas era médico. Então a depressão curada volta o fervor natural da fé. Volta a espontaneidade do espírito. Volta o que Santa Teresa e Santa Catarina de Sena vão chamar de o clarão da fé. Então, muito cuidado para não confundir a crise com o estado depressivo. Eu estou numa crise e por isso mesmo estou sendo purificado. A crise é para minha santificação. A crise não é para me derrubar. Ou eu estou deprimido, depressivo. E a partir disso vem o acompanhamento para uma coisa e outra. Todos passaremos pela crise, a noite da fé, como chama São João da Cruz. E que isso não cause medo em ninguém, ao contrário. Nós saímos dela fortalecidos, purificados, ardendo em chamas na caridade, como diz São Paulo, e muito mais preparados para a glória de Deus. Depois da crise, como quem passa por um túnel escuro, nós saímos do outro lado e já temos o sol radiante da graça, como dizem os santos. Calma, tolerância, paciência com a nossa natureza humana, rebelde à graça, voltará o primeiro amor, voltará as delícias e a beleza da fé cristã. No livro A Cidade de Deus, que é um livro autobiográfico de Santo Agostinho, ele diz que a alma, depois que é provada, ela sente as belezas do cristianismo. Ela sente a gostosura da cruz. Ela sente o sabor. Ele compara como a embriaguez do vinho, assim como Santa Catarina de Sena, como São Domingo de Gusmão e Santa Teresa d'Ávila. A alma fica que embriagada de amor, como que completamente possuída pelo amor de Deus. Mas Santo Agostinho, no livro Cidade de Deus, ele vai dizer: depois que ela é passada como que pelo fogo. E esse fogo é um fogo purificador, que queima as paixões, as desordens, tudo que dentro de nós está contra o amor e a graça de Deus. Então não se preocupe com a crise, ao ponto de pensar que o céu lhe abandonou. Quando ela passar, você terá aquela experiência, aquela maturidade, que inclusive vai ajudar os irmãos na fé. Uma outra coisa muito importante no período da crise é a vida comunitária. Procure os irmãos, se achegue dos irmãos, partilhe, não é? Procure aqueles irmãos e aquelas irmãs com quem você tem afinidade espiritual. Nós devemos amar a todos, claro, mas nós temos irmãos com quem temos afinidade de espírito. É muito importante a vida comunitária, a comunhão grupal, não é? A vida em família espiritual para superar o momento da crise. Isolar-se, ficar sozinho, não vir para a reunião, não vir para a oração, só vai piorar o estado emocional e o abatimento da alma. É muito importante a vida comunitária. Também muito importante é a obediência ao diretor espiritual, ao formador. Aquilo que ele nos orienta, aquilo que ele nos pede fazer, aquilo que ele nos manda fazer, vai ajudar muito. E se porventura essa crise for algo demoníaco, proveniente do maligno, a fé, a obediência e o amor expulsarão Satanás, porque são três condições que expulsam Satanás: a fé, a obediência e o amor. As três coisas que ele perdeu.
Então, se vier do demônio essa crise, ela vai passar porque o diretor espiritual vai identificar logo e vai lhe dizer o que deve fazer, o que deve ser feito. Mas eu insisto em dizer, calma, vai passar. E identificar se o que você está sentindo não é depressão, que aí já é uma outra história, não é? Precisa realmente de medicamento, de repouso, etc. Mas se é uma crise de fé, é algo que todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos passar. Deus abençoe. Estou aqui à disposição de vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Não poderia deixar de dizer a vocês, eu voltei a enxergar perfeitamente. Estou enxergando 100% novamente. Com muita emoção eu digo isso, meus irmãos. E eu devo isso às orações de vocês, de tantos outros irmãos, mas as orações de vocês. Eu estou enxergando perfeitamente. E recebi esta graça no dia da Assunção de Nossa Senhora. Eu estava rezando a liturgia das horas, com o óculos, né, de 4, 5 graus. E quando eu cheguei para começar a liturgia das horas, eu estava vendo tudo no seu devido lugar. E eu fiquei com tanto medo que eu peguei o óculos e coloquei, e tirei o óculos, e coloquei o óculos, e tirei o óculos, até acreditar que eu estava enxergando. E pela primeira vez eu cantei o ofício, né, da Assunção de Maria na liturgia das horas sem os óculos, com a visão 100%. Quero agradecer a vocês, quero agradecer a todas as orações, o carinho, a intercessão, e eu não tenho dúvida, foram a oração de irmãos e irmãs, compadecidos, solidários, que me conseguiram esta grande graça. O irmão Emanuel já está lendo sem óculos, já está com a visão 100%. Obrigado, meus amados. Somente na oração e no amor eu posso pagar a vocês. Um abraço.